Mateus capítulo 3, versículo 2, os irmãos acharam? Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, é dela que precisamos nesses dias difíceis. Precisamos, ó Deus, da Tua direção, a Tua palavra que é pura, é simples, ó Deus, mas te pedimos o esclarecimento, que o Senhor abra o nosso coração para que ela seja semeada, ó Deus, que nós possamos discerni-la através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos revelar aquilo que precisamos aprender nessa noite, entregando a minha vida nas Tuas mãos, que eu sirva como um instrumento Teu, ó Pai, para que a Tua palavra possa ser pregada e que todos nós possamos sair daqui edificados por ela. Assim oramos juntos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, eu creio que a palavra de Deus, como nós louvamos, ela nos sustenta. Esses dias difíceis, nós precisamos, através da palavra de Deus, ouvi-la, para que nós tenhamos essa injeção de ânimo, vamos dizer assim, né? Através da palavra de Deus, nós alicerçamos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, e às vezes nós precisamos lembrar de nossa posição diante de Deus, nesses momentos tão difíceis, de crise, né? Tantas dificuldades. E quando nós olhamos para esse trecho do Evangelho segundo Mateus, nós lemos apenas esse segundo versículo. Ele fala a respeito do arrependimento necessário, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem no Evangelho segundo Mateus, um judeu escrevendo para os judeus. Há 2 semanas atrás, aqui no culto de oração, nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, né? A abordagem que Lucas dava no Evangelho a respeito de Jesus. E Mateus, ele sendo judeu, ele escreve para os judeus, mostrando que o nosso Senhor Jesus era aquele que havia de vir, o Messias, o Salvador que havia de vir. E já começa no Evangelho, logo no primeiro capítulo, mostrando a genealogia, né? Logo no versículo 1, mostra Jesus Cristo, filho de Davi, ou seja, Cristo, ele tem autenticidade, ele é de fato um herdeiro legítimo de um trono físico, vamos dizer assim, porque ele é descendente de Davi. Então, Mateus, como fala para os judeus, mostrando que ele é o rei, logo se preocupa em provar que Jesus vem da linhagem de Davi, filho de Davi, e ele assim então mostra o nosso Senhor como o rei, como o Messias. E aqui João Batista, nesse versículo, foi o encarregado de preparar esse caminho. Logo no versículo 3 ao 6, ele diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista foi o encarregado de preparar esse caminho do Senhor, pregando o arrependimento e anunciando a iminência da chegada do reino. Na Revista e Corrigida, se não me engano, diz, é chegado o reino de Deus, não é isso? Você tem a Revista e Corrigida? Porque é chegado o reino de Deus. E João Batista, então, prepara esse caminho. Os versículos 11 e 12 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então,
João Batista vem anunciando a respeito de Jesus, aquele que viria após ele, mais poderoso do que ele. Nós, infelizmente, no nosso país também temos um Batista, né? Quase derrubando a nossa república, até começa com J também, né? Mas esse Batista, ele anuncia a chegada do reino. É chegado o reino de Deus. E essa vinda do rei já havia sido anunciada. Por isso, Mateus escreve aos judeus, lembrando dessa promessa que está lá em Isaías, capítulo 9. Abra lá comigo, Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, já havia sido anunciada a vinda do rei, do Messias, e aí João Batista, então, é encarregado de preparar esse caminho, anunciando a necessidade do arrependimento, porque era iminente a chegada desse reino. E aí, né, quando começam os estudiosos, quanto mais eles tentam se aprofundar e desvendar algumas coisas, começam a aparecer os debates. Eu disse já desde o início que a palavra de Deus é pura e simples, mas nós tentamos dificultá-la. E aí começam a aparecer os debates. Alguns, não sei se vocês já ouviram falar a respeito do milênio, né, os pós-milenistas. Aparecem os teólogos pós-milenistas que acreditam que esse reino já chegou. Esse reino, como diz a palavra de Deus, em alguns versículos, eles se apoiam nesse, mesmo em Lucas, capítulo 17, quando o próprio Senhor Jesus é inquirido por fariseus e escribas, perguntam quando será que chegará o reino de Deus, como será a chegada do reino de Deus, e o próprio Senhor Jesus diz: a vinda do reino não será com coisas visíveis, mas espirituais, né? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. E aí, alguns começaram a acreditar, isso já é bem antigo, Santo Agostinho, se não me engano, começou a difundir essa ideia de que o milênio, lá em Apocalipse 20, não seria algo literal, né, 1000 anos de fato, mas esse reino já estaria aqui. Esse milênio já estaria acontecendo através da igreja, através desses convertidos, como Jesus disse que estaria dentro deles, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, começaram a crer que o milênio já vinha acontecendo através da igreja, e esse reino ia vindo e vindo através da pregação do evangelho, das conversões das pessoas, e esse reino viria, e a tendência era que à medida que o evangelho fosse pregado, né, as pessoas fossem se convertendo, esse reino viesse, quando se terminasse esse período, Jesus voltaria e julgaria a todos. Mas essa teoria, essa doutrina não encontrou muito apoio, né, não é muito difundida, porque se nós acreditarmos que a propagação do evangelho, como eles criam, iria tornar o mundo melhor através da conversão das pessoas, e esse reino sendo estabelecido dentro de cada uma das pessoas, e chegaria ao ponto desse milênio chegar ao fim, com tudo que a humanidade vem passando ao longo dos anos, eles pensaram: acho que a gente está errado, porque é tanta guerra, é tanta desgraça, as coisas só vão piorando. Então, apesar da igreja
ter crescido em número e o Evangelho ter quebrado, rompido fronteiras, eu acho que essa teoria pós-milenista não está muito correta. Então, ela não encontra muito apoio hoje entre os estudiosos. Aí tem os amilenistas, tem os milenistas, mas eu não vou me aprofundar nesse tema para você não embaralhar a sua cabeça. Mas a verdade é que havia e há ainda um debate sobre o reino, sobre a chegada, a vinda desse reino, se esse reino já está, se já estamos no milênio, se já está acontecendo, se esse milênio é apenas também, como creem outros, no céu, através do reino de Jesus, com os santos que já vão morrendo e se juntando a ele. Há muitos debates a respeito desses temas, mas nós vemos através das palavras de Jesus, e ele tenta ensinar aos discípulos através das suas parábolas a respeito desse reino, que esse reino não é anunciado, não seria de uma forma física por Jesus. Como ele mesmo disse aos fariseus, não é por sinais, ou seja, não é com rituais, não é com coisas visíveis, mas são com coisas espirituais. Ainda em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, veja o que diz Jesus lá no seu Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, não é um reinado anunciado, não era como os judeus esperavam, naquele momento, um reinado físico, em que Jesus iria reivindicar a sua posição como rei, iria derrubar os romanos, o Império Romano. Não era esse reino físico como eles acreditavam, mas Jesus vem anunciar, João Batista vem anunciar que está próximo o reino dos céus, mas espiritualmente. Naquele momento, o reino dos céus estava próximo, e de fato, estava e está próximo de nós, estava próximo deles, estava entre eles, está entre nós, está sobre nós, age em nós através do Espírito Santo. Então, o reino de Deus age hoje. Deus não está reinando, Jesus não é rei, Jesus está reinando. Mas o reino físico, literal, que fala Apocalipse 20, milenar, esse ainda não aconteceu. Eu confesso aos irmãos que eu sou milenista. Eu creio na literalidade que Jesus vai reinar fisicamente aqui na terra com seus santos por 1000 anos. Não sei qual é a sua corrente doutrinária, talvez você nem saiba o que é isso, mas há esse debate e há a questão do reino de Deus. E se nós entendemos isso, todos nós temos o consenso. Jesus é rei, amém? Jesus reina. Isso não há dúvida nenhuma. Se está sendo hoje, através da igreja, se os amilenistas estão certos, se Jesus já está reinando hoje num milênio, digamos assim, não literal de 1000 anos, mas figurado, um período longo de tempo, ou se os milenistas estão certos, isso não tem a menor importância. O que importa é que Jesus é rei, e Jesus está reinando, e esse reino existe, como ele mesmo ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Então, há um reino e Jesus reina hoje. E isso faz de nós, então, se nós acreditamos e chegamos ao consenso de que há um reino, isso faz de nós cidadãos desse reino, mas ainda não vivendo nele fisicamente, mas somos cidadãos desse reino vivendo numa terra estrangeira. Você é um cidadão do reino de Deus. Estou me dirigindo aos cristãos, aos que se renderam a Cristo e assim o aceitaram como Rei, Senhor e Salvador. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Pedro também é um trecho bastante conhecido dos irmãos.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Veja o que diz a seu respeito, a nosso respeito. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, Pedro também escreve à igreja e diz: vocês são nação santa, vocês são sacerdotes do rei, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes vocês não eram povo, antes vocês não pertenciam a esse reino. Agora vocês pertencem e são como peregrinos em terra estrangeira, até entrarem no reino com Jesus. Um dia estaremos com Ele, não sei se morreremos, se Ele nos arrebatará, encontraremos com Ele nos ares, nós não sabemos, mas o fato é que um dia estaremos com Ele, reinando com Ele, seja se os amilenistas estão certos, se os pós-milenistas ou nós milenistas, não importa. O que importa é que um dia reinaremos com Ele. Amém? Esse é o ponto pacífico. Mas, por enquanto, nós somos peregrinos numa terra estrangeira. É como se você fosse de um país que é a monarquia, em que a monarquia existe, e você fosse um representante do rei, que você ocupasse um cargo, né, dentro da realeza, e você estivesse numa terra estranha e ali tivesse que representar esse rei. Assim somos nós nesse mundo. Nós não somos daqui, vivemos aqui, mas nós pertencemos ao reino dele. Entretanto, momentaneamente estamos aqui vivendo numa terra estrangeira. Mas, como eu disse no início, nós precisamos da palavra de Deus nesses momentos difíceis. Porque, como eu disse, João Batista veio encarregado de preparar o caminho do Senhor Jesus. E nós vemos hoje, né, no nosso país, uma tentativa de derrubar um outro governo que já tinha tirado um anterior. Enfim, nós hoje, irmãos, vivemos, sinceramente, sentindo até vergonha de dizermos que somos cidadãos desse governo secular. Muitos de nós, se formos ao exterior e nos perguntarem a nacionalidade, muitos de nós ficaremos até constrangidos. Eu sou brasileiro, até com um certo constrangimento pela minha situação, pela situação do país, não é? Nós vivemos sentindo vergonha de sermos cidadãos desse governo secular. Mas, nesses momentos difíceis, nesse contexto que nós vivemos aqui, como nós estamos vivendo como cidadãos do reino de Deus? Porque nós temos que lembrar que somos cidadãos de lá. Somos daqui, fisicamente, aqui no Brasil, mas somos também cidadãos do reino e representamos o Rei, o Senhor Jesus. Então, como nós estamos vivendo como cidadãos desse reino? Nós podemos até sentir vergonha dos nossos governantes e sempre, né, com frequência, estamos tendo esses, não é bem vergonha, mas frustrados, né? Vira e mexe, a gente se sente frustrado ouvindo as notícias dos governantes, dos políticos, etc. e tal. Mas nós, ao contrário, sabendo e lembrando que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós deveríamos sentir felicidade, porque nele nós encontramos fidelidade, nele nós não somos envergonhados, muito pelo contrário, nós é que muitas vezes o envergonhamos. Nós, como representantes dele, em terra estrangeira, nós, muitas vezes, o desonramos, mas ele permanece fiel
e nós deveríamos nos sentir felizes quando lembramos que pertencemos a esse reino. Nós precisamos nos lembrar. E aí talvez a gente se indague como deve ser um cidadão real. Ora, talvez você esteja perguntando, eu sou representante de um rei, e imagina se você fosse nomeado agora representante da rainha da Inglaterra. Você sabe como você deve agir? Não tenho a menor ideia, né? Nem eu. Tantos protocolos, tantas exigências, tantas vestimentas, né? Nós não sabemos como devemos representar. Talvez você, ao assumir essa posição, você não conheça de imediato esse reino. Então, muitos naquele momento perguntavam ao Senhor Jesus a respeito do reino de Deus, de como seria essa vinda, e Jesus explica através de parábolas. Você vê que Jesus, por várias vezes, lança a mão desse artifício, né, de ensinar através de parábolas. No Evangelho de Mateus, se não me engano, há 20 parábolas, pelo menos. 1/3 dos ensinamentos de Jesus, aproximadamente, foram através de parábolas, algo que eles usavam com frequência naquela época. Inclusive, os fariseus e escribas ensinavam através de parábolas, mas eles ensinavam a respeito da lei. Jesus ensinava a respeito do reino, e Jesus usava as parábolas, que nada mais é, sentido literal, é colocar as coisas lado a lado, exemplificar, comparar, através de coisas simples, do cotidiano, do dia a dia deles, das pessoas, para que elas pudessem entender. Então, nós vamos ver algumas delas, que estão lá em Mateus, capítulo 13, para a gente entender como é ser cidadão desse reino. Lembrar que nós fazemos parte de um reino celestial, de um rei que é fiel, de um rei que não nos envergonha, e que Jesus tenta, através das parábolas, explicar aos seus discípulos. Logo em Mateus 13, do versículo 10 ao 16, uma parábola muito conhecida por todos, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está falando a respeito da parábola do semeador. Ele está diante de uma multidão, grandes multidões se reuniram, e ele começa a falar a respeito da parábola do semeador. E aí os discípulos se aproximam e perguntam, não é? Por que você faz assim? Ora, Jesus diz que eu faço assim para que se cumpra a profecia, porque eu, ao dizer as coisas espirituais, eu, ao dizer as coisas a respeito do reino, os corações se endurecerão. Não é que Jesus endureça, que Deus endureça o coração para que eles não ouçam e não se convertam, mas é porque, ao dizer as verdades do reino, muitas vezes Jesus foi duro dizendo a verdade, e eles se fecharam, como diz aqui, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos. As pessoas não queriam ouvir a verdade, então fechavam os ouvidos,
E Jesus, então, explica através de parábolas, mas eles ainda assim, ainda que ouvindo, não entendem, ainda que vendo, não veem, porque têm o coração fechado. Mas ele diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então você, como cidadão real, é um privilegiado, porque você mostra a parábola do semeador que você é aquele verdadeiro ouvinte, aquele verdadeiro cristão que ouve e entende, como está aí no versículo 23 do capítulo 13, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós somos os privilegiados, como cidadãos desse reino. Nós temos o privilégio de que as palavras de Deus, que nós louvamos aqui, que são o nosso alimento, são as palavras de Deus que nos sustentam, nós entendemos. Nós é que somos os privilegiados, porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, e elas caem no nosso coração como boa terra. Nós a compreendemos, o ímpio não compreende, porque as palavras de Deus, a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então, você, como cidadão real, é um privilegiado. Como cidadão de um governo secular, principalmente como o nosso, você não tem privilégio nenhum, muito pelo contrário, mas como cidadão real, você é um privilegiado, você ouve a palavra, é revelado a você, você vê, você está atento, você entende, compreende a palavra e a frutifica, não somente a ouve, mas frutifica. Essa é a função, essa é a nossa tarefa. A palavra não é simplesmente semeada para não dar fruto. Ora, para que o agricultor se dá o trabalho de trabalhar a terra, e convenhamos, é duro, é penoso o trabalho de um agricultor, para que ele se dá o trabalho de semear alguma coisa sem dar? Ele prepara a terra, ele ara a terra, e ele espera o fruto, ele espera o resultado. Nós, como ouvintes, esses privilegiados, nós somos os que frutificamos, e esse fruto tem que ser permanente. Veja o que diz João 15:16, uma passagem também muito conhecida e muito bela. João capítulo 15, versículo 16. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus, olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e designei vocês, dei a vocês uma missão, para que vocês frutifiquem, porque se a palavra cai em solo fértil, se nós entendemos, se frutificamos a 30, a 60 e a 100, nós somos esses que dão fruto, um fruto permanente, um fruto bom, e esse que dá fruto diz aqui que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não diz a palavra que a fé vem pelo ouvir? Se nós ouvimos, quanto mais entendemos, quanto mais praticamos, mais estamos alinhados com a vontade de Deus. E aí as minhas vontades são as de Deus, e o que eu peço, Ele concede. Então veja o privilégio de ser um cidadão real, cidadão do reino de Deus. Eu tenho o privilégio de ouvir e entender. Eu tenho o privilégio de ver, eu tenho o privilégio de frutificar, eu tenho o privilégio de ter as minhas orações atendidas. Você é um privilegiado como cidadão do reino de Deus, porque, como João Batista diz, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está sobre nós, o reino de Deus atua em nós, o reino de Deus
é presente, Ele reina. Uma outra coisa que nós precisamos aprender através das parábolas de Jesus, voltando lá a Mateus capítulo 13, agora numa outra parábola também bastante conhecida, dos versículos 24 e 25, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, há uma outra parábola que Jesus tenta explicar a respeito do reino dos céus, como é semelhante. Eu imagino os discípulos ávidos, sedentos por querer saber, né, como é o reino dos céus, nos explica como é isso. E Jesus ensinando sempre por parábolas. Então, nós aprendemos que somos a boa semente guardada por Deus. Porque quando nós olhamos aqui a respeito dessa parábola, vemos que ele é também um semeador que saiu, um homem que semeou uma boa semente em seu campo. E outro veio, o inimigo, e enquanto ele dormia, semeou joio no meio. O rei cuida dos seus servos, mesmo estando em meio às sementes do maligno. Deus cuida de nós. Nós somos, nessa parábola do joio, a semente. Veja o que Jesus disse aí no versículo 37 ao 39, a explicação da parábola. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Nós somos, nessa parábola, a boa semente, a semente do trigo. Mas o maligno vem e semeou também o joio entre nós. E aí, eles perguntam, né, os trabalhadores, quando veem que o joio cresceu no meio, perguntam: o senhor quer que a gente arranque o joio? E ele diz: não, deixa estar aí, deixa para o final, porque pode acontecer de você, ao arrancar o joio, também ferir o trigo. Então nós somos os privilegiados também, porque somos guardados por Deus. Deus nos mantém, mesmo estando em meio às sementes do maligno. Deus nos preserva. Deus permite que essa semente cresça no meio até o momento da colheita, mas Ele nos mantém, Ele nos guarda. Não atire, porque se você tirar, pode ferir o trigo, que é a semente boa. E é Ele quem escolhe, Ele é quem decide onde plantar. Nesses versículos que nós vemos, quem semeia a boa semente? Não é o Filho do homem? É Ele quem decide onde plantar essa semente. É Ele que decide quando plantar essa semente. E você foi plantado em algum lugar, não foi? Você não está aqui na igreja de São Cristóvão? Você foi semeado aqui, digamos. Você, né, o campo é o mundo, como está aqui no versículo 38. O campo é o mundo. Então Deus semeou você num lugar. E nesse lugar você tem que dar frutos. Você tem que ter raízes. Nesse lugar você tem que entender que você é guardado por Deus. Você é essa boa semente guardada por Deus, mesmo havendo sementes malignas no meio de todos nós. Mas Deus guarda. Jesus explica nessa parábola que a semente boa, o trigo, ela permanece junto com o joio até o momento da colheita, para que não haja ferimento, para que não haja nenhum arranhão. Tudo isso com o cuidado característico de um bom semeador para uma colheita gloriosa. Veja o que diz o versículo 40 ao 43. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir? Somos nós. Você que é o privilegiado, você que é esse justo que resplandecerá no fim, no sol, no reino do seu Pai, enquanto o joio que cresceu no meio de todos nós, esse será no final separado. Os anjos separarão. Não foi isso que nós vimos lá, João Batista anunciando? Ele tem a pá na sua mão e ele vai separar a palha, não é? Ele vai fazer isso. Mas enquanto não chega esse momento, ele cuida da boa semente, que é você. Ele é quem decide onde te plantar, quando te plantar, e ele cuida do seu crescimento, como um bom semeador. Outra coisa que Jesus também ensina nessas parábolas do capítulo 13, dos versículos 31 e 32, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. É onde o povo de Deus busca refúgio. É onde você, cidadão real, busca refúgio. É onde você encontra fortaleza. Para você ter uma ideia, na Galileia havia relatos de pés de mostarda com 3 metros de altura. Uma semente de mostarda parece uma pulga, pretinha, pequenininha, você quase não vê. Mas depois de plantada, alcança 3 metros de altura. E Jesus diz aqui, nessa parábola, que, embora desprezado pelos romanos, no início, desprezado pelos romanos, né? Essas palavras do Senhor Jesus, ele é inclusive questionado por Pilatos: és tu o rei dos judeus? Embora desprezado pelos romanos e por muitos hoje, o reino de Deus cresce e nele nós seremos acolhidos. Nele nós encontramos refúgio. Veja o que diz um salmo bastante conhecido, número 84, Salmo 84. Veja como lá, de fato, há refúgio. Salmo 84, versículos 1 ao 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Somente numa árvore grande, frondosa, crescida, os passarinhos encontram refúgio. É onde nós encontramos sombra, é onde nós então nos refugiamos. Nos dias em que nós passamos, se não crermos que temos refúgio e força em Deus, para onde iremos? Como perguntou Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se nós não acreditarmos que como cidadãos do reino de Deus, encontramos nele refúgio e força, para onde iremos? Não é o que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. É o que diz a respeito de nós. Nós somos guardados em Deus. Nós, os cidadãos do reino de Deus, buscamos e encontramos refúgio e fortaleza no Rei. Então, nesses momentos difíceis, nós precisamos lembrar desses ensinamentos de Jesus. Voltando lá ao capítulo 13, já estamos terminando. Mais uma vez, Jesus ensina a respeito do reino, propondo 2 parábolas do versículo 44 ao 46. Desculpa, abri em Marcos, no livro errado. Mateus 13,
parábola do tesouro escondido, do 44 ao 46, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Também é a coisa mais preciosa que possuímos. A coisa mais valiosa que você tem é essa carteira de identidade de cidadão do céu. Isso é a sua certidão de nascimento de cidadão do reino de Deus. Se você tiver isso em mente e lembrar, trazer à memória, como Paulo disse, que eu traga à memória as coisas que me trazem esperança, se você trouxer às suas memórias essas coisas, você certamente se sentirá melhor com relação à sua posição hoje, nos dias difíceis em que nós vivemos. Essas parábolas, elas têm normalmente duas interpretações: o valor do reino e o valor dos seus cidadãos. A que não tem, a verdade, a que não tem a interpretação é que o reino de Deus é comprado. Não se compra o seu direito a entrar no reino. Isso não é comprado, isso é gratuito, é pela graça, mediante a fé. Mas as duas interpretações dessas parábolas são ou o valor do reino ou o valor dos seus cidadãos. O valor do reino significa que nada mais pode valer do que ele. Como disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, um pouquinho antes, Mateus 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos que entender é que nada vale mais do que o reino de Deus. Nem a sua família, nem o seu negócio, nada é mais valioso do que o reino de Deus. Então, a maior de todas as riquezas é a sua salvação. É você ser um cidadão real. Nada é mais valioso. E a outra interpretação desse texto, a respeito das pérolas, é que seriam os cidadãos, nós, que fomos comprados por preço. Diz que é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A outra interpretação é que nós somos as pérolas, e nós fomos achados por Deus e comprados por preço, um preço extremamente caro. Então, você não pode ter na sua mente que você não tem valor, porque se essa interpretação é a correta, você é uma boa pérola achada, e Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso e mais caro para te comprar, para tê-lo, para possuí-lo. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também a primeira carta de Pedro, voltando, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 19, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você não foi resgatado, não foi comprado, os seus pecados não foram pagos com prata ou ouro, não, foram pagos, você obteve redenção através do sangue precioso de Jesus. Então Deus te comprou com um preço extremamente alto, porque Ele decidiu pagar esse preço para tê-lo, para resgatá-lo. Você foi achado, você é a boa pérola. Então, nós somos valiosos para Deus e o reino dele é a coisa mais valiosa que possuímos. Nós, então, através dessas parábolas, nós aprendemos, há outras. Jesus ensina a respeito do reino dos céus através de outras parábolas, mas, vendo essas aqui, nós cremos e entendemos como nós somos diante do reino de Deus. Os discípulos tinham essa dúvida naquele momento. Como é o reino de Deus? Que reino é esse? Como ele virá? Como eu estou aqui nesse reino? Se essa for a interpretação correta, eu creio que Deus não se enganou na avaliação. Eu creio que você é valioso. Eu creio que você é a boa pérola. Se você leu lá no livro de Atos, aquela passagem que Paulo foi arguído por um cidadão romano. Paulo estava para ser açoitado. E, ao saberem que Paulo era um cidadão romano, o comandante chega para ele e pergunta assim: como você é cidadão romano se eu paguei uma grande soma de dinheiro? E Paulo diz para ele assim: pois eu o tenho por nascimento. Você nasceu novamente. Você morreu para esse mundo e nasceu no reino de Deus. Só que você está aqui peregrinando em terra estrangeira. Mas nós somos, no nosso caso, Cristo foi quem pagou o preço. Cristo foi quem comprou o nosso direito à cidadania real. Se você entender assim, seja um cidadão do reino em sua plenitude. Veja como Jesus tenta explicar a respeito desses cidadãos do reino. Entenda que você é um privilegiado, porque você ouve as palavras de Deus. Você é aquele que frutifica. Você é aquele que é guardado por Deus. O reino de Deus é onde você encontra o seu refúgio, você encontra a sombra, você é guardado por Ele. Pense nisso, nesses momentos difíceis, nesses momentos em que muitos estão sem esperança, né? Olhando para os lados e vendo, isso aqui não tem jeito, não há ninguém digno, não há ninguém que em que se confiar, né? Só há corrupção. Eu estou envergonhado por ser cidadão desse lugar, mas entenda que você é cidadão também do reino de Deus. E você não pode desanimar e se entristecer, porque você foi pago por alto preço. Você foi comprado por alto preço. Jesus se entregou por você. E você, então, tem que viver como um cidadão desse reino. Viver representando o Senhor Jesus nessa terra de forasteiros. Amém? Que você entenda isso, se lembre dessas palavras de Jesus a respeito do reino de Deus e que você viva como um cidadão real em toda a sua plenitude. Amém? Vamos ficar em pé para louvar? Que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido,
orar, irmãos? Ore junto comigo. Se você tem passado por esses momentos difíceis, que você tem desacreditado dos governos, das pessoas, se você tem se sentido abatido por toda a situação que nós temos vivido, humanamente é compreensível, mas espiritualmente você tem que entender a sua posição no reino de Deus. Como você é privilegiado de ouvir a palavra de Deus, como você é privilegiado por ser guardado por Ele, por encontrar refúgio, por ter sido comprado com o sangue precioso de Jesus. Que essas coisas venham à sua cabeça, que você tenha isso em mente, que você tem valor para Deus. Amém? Que todos nós estaremos reinando com Ele um dia. Ore junto comigo, para que esses pensamentos saiam da nossa cabeça. Pai, nós rogamos a Ti, meu Deus, como nós louvamos, que venha o Teu reino. Como nós ouvimos aqui através da Tua palavra, o Teu reino está próximo, Senhor, está em nós, está sobre nós, está entre nós. O Senhor reina, meu Deus. O Senhor veio ao mundo para derramar o Seu sangue por nós, para que nós pudéssemos nos tornar cidadãos também do reino dos céus. Obrigado, meu Deus, por Teu trabalho redentor, por ter se entregue por nós. Obrigado, meu Deus, por ter salvado a nossa vida, meu Deus. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos isso em mente, que isso venha à nossa memória, do nosso privilégio de termos o Senhor, de termos a Ti como Rei. Meu Deus, que nós possamos trazer à nossa memória que somos valorosos para o Senhor, que somos privilegiados, meu Deus, que somos cidadãos e queremos Te representar, Pai, ouvindo a Tua palavra e frutificando, mas um fruto permanente, meu Deus, frutificando, ó Deus, onde o Senhor nos plantou. E assim, ó Deus, queremos fazer a Tua vontade. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, por cada vida. Se há algum irmão, meu Deus, que tem sentido tristeza no coração por causa dos momentos difíceis que temos passado, que esse irmão se lembre, ó Deus, do reino celestial. Se lembre de Ti, meu Deus, e da sua posição nesse reino. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.